Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, concurseiros de plantão. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de Excel. Então, hoje eu vou trazer as guias principais do Excel, algumas funções e, claro, questões de prova para a gente resolver junto aqui. Bora para a aula? Bem, eu já estou aqui com o meu Excel aberto, já estou apresentando a minha tela aqui para você. E antes de eu iniciar falando os nossos bizus do Excel, eu preciso te mostrar um lance que mudou do 2010, da versão do 2010, 2013 para frente. No 2010 ainda tinha na versão do Excel, que é essa opção aqui no menu arquivo de salvar ou salvar como. Esse carinha aqui, ó, que aparece, o OneDrive. Esse OneDrive, ele, para que ele serve, né? Para que ele veio aparecer aí? Então, hoje em dia, que foi essa atualização que teve do 2013 em diante, 2010 ainda não tinha, é o, a função de salvar hoje em dia na nuvem. Então, o OneDrive é como se fosse o Drive que você usa, só que do Google. Pois é, esse OneDrive é da Microsoft. E aí você precisa entrar nele. Deixa eu clicar nele aqui, ó. Tá vendo? Você precisa estar logado, geralmente numa conta da Microsoft, ou Hotmail, ou Outlook, que é a mesma empresa, né? Hoje em dia, quem tinha e-mail do Hotmail antigamente, mudou agora para Outlook, ele migrou para esse nome. Então, para que eu acesse o OneDrive, eu posso salvar esse meu arquivo na nuvem da Microsoft no meu OneDrive. Para a versão gratuita, o usuário normal, doméstico, ele tem um limite, né, de armazenamento lá no OneDrive. Se você tem uma conta institucional ou paga para isso, aí vai depender de quanto você paga para isso. Mas isso que eu queria te mostrar nas versões de 2013 em diante, que pode cair em prova e perguntar, pode salvar na nuvem um arquivo, ficar disponível para você? Pode, a partir do 2013, tá bom? Então, vou voltar aqui, ó. Eu quero te falar primeiramente sobre o mesclar, mesclar e quebra automática de texto. Então, mas antes disso também, eu quero te dizer, ó, na página inicial, na guia página inicial aqui do Excel, esse grupo fonte, o grupo fonte e o grupo da área de transferência, você não precisa se preocupar no Excel, tá? Esse grupo aqui da área de transferência e o grupo fonte, você não precisa se preocupar com o Excel. Por quê? Se no edital que você escreveu aparecer lá nos conteúdos Microsoft Office, MS Office, esses dois grupos serão cobrados no Word, tá? Ele não vai ser cobrado no Excel. Geralmente é assim que acontece. Já no grupo alinhamento, que é esse terceiro aqui, ó, esse alinhamento, sim, já cai, eles já são cobrados. Então, e eu quero que você veja esse botão de orientação do texto aqui, ó. Esse botão de orientação. Tá vendo esse ABzinho aqui? Esse AB é o botão de orientação do texto. O que ele faz? Você pode girar o texto na diagonal ou na vertical. É uma ótima maneira de rotular colunas estreitas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu vir mais para cá. Por exemplo, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Unidade. Você está fazendo uma planilha com unidade de. Deixa eu aumentar a letra. Então, uma unidade, alguma coisa de itens. Então, você quer que esse texto ele fique dentro de uma única célula. Então, a gente pode vir aqui, ó, no botão orientação e inclinar o texto. Inclinar o texto no sentido anti-horário, sentido horário, vertical, para cima, para baixo, ou formatar o alinhamento de célula. Ó, eu vou clicar aqui, ó o que ele fez. Ó. Então, ele já mudou a orientação do meu texto dentro da célula. Isso cai bastante.
Então, esses são os tipos de orientação que a gente tem. Sentido horário, anti-horário. Deixa eu selecionar aqui de novo. Anti-horário, ele mudou de posição. Vertical, ó, como ele fica. Diminuir. Ó como ele fica na vertical. Para cima. Então, viradinho para cima. Ou virado para baixo. Então, esses são... E aí eu tenho mais uma caixa de diálogo também que você pode mudar. Então, esse é o botão de orientação de texto que cai bastante também em provas e está dentro da guia página inicial no grupo alinhamento. Próxima coisa que eu vou te falar agora é a quebra de texto automática. Então, vejam aí que eu coloquei dois textos, né? Um em cima, um embaixo, que eu vou falar primeiro agora do de cima. Então, e tem essa frase aí, ó. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Grave isso também, leve isso para sua vida, tá? Quando eu clicar no botão de quebra automática, ele vai aumentar o tamanho da linha e manter o tamanho da coluna. Presta atenção. Por que a gente usa o quebra de texto automático? Às vezes, ele fica passando, você está fazendo várias colunas, né, numa planilha, e aí o texto fica muito grande. Você quer que ele fique só dentro de uma coluna. Perceba aqui, ó, que ele está dentro da coluna C, certo? Dentro da coluna C. Então, quando eu clicar aqui, ó, em quebra de texto automática, o que ele vai fazer? Ó, ele quebrou o meu texto automaticamente. Deixa eu diminuir agora para a gente ver. Ó, viu o que ele fez? Então, ele se adequou ao tamanho da minha coluna. Se a minha coluna estiver maior, vou aumentar ela aqui, ó, ele vai se adaptando, né? Mas ele fica só dentro daquela coluna. Vou dar um Ctrl Z. Ó, então aqui ele ocupa várias colunas. Ó, D, A, E, o texto vai ocupando várias colunas. Não, eu só quero que ele fique numa coluna. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha coluna antes de eu quebrar. Vou deixar ela um pouquinho maior assim, ó. E aí eu vou selecionar e apertar de novo quebra automática, ó. Então ele vai se adaptar ao tamanho da minha coluna. Se eu diminuir a minha coluna, ele vai automaticamente, ó, se adaptando. Uma coisa que é importante lembrar, ele não se preocupa com separação de sílaba. Perceba, ó, o perdendo, ele ficou o O, né? Tá errado esse tipo de separação. Então, ele vai se adaptando independente de gramática ou esse lance de separação de sílaba. Se você quiser que a palavra perdendo fique na mesma linha, o que você pode optar é por diminuir o tamanho da fonte. Ó, aí ele fica, ai. Ó, ele fica do tamanho da, aqui ainda tá passando. Diminui mais um pouco. 18. Ó, ele fica do tamanho que você quer ali. É a única forma de manter sem ter separado, tá bom? Então, esse é o quebra de texto automaticamente. Vou desquebrar aqui, ó. Vou desquebrado e pronto. Isso é a quebra de texto que está dentro da nossa página inicial no grupo alinhamento também. Nesse segundo texto, eu vou te mostrar a opção de mesclar e centralizar. Tá? É com ele que a gente vai trabalhar agora. Para eu mesclar esse texto todo, eu preciso selecioná-lo. E assim, mesclo, né? Vejam que a célula em que ele vai ficar não vai ser alterada. Eu vou selecionar o texto e vou clicar aqui, ó, em mesclar. Então, mesclei e centralizei o texto. Então, vejam que a célula em que ele está, que é a célula C11, ó, eu coloquei ele aqui, ó, ele está na célula C11. Ela não vai modificar, certo? Esse é o pulo do gato aí do mesclar e centralizar. O Excel, ele sempre vai mesclar a partir de onde o texto foi iniciado. Então, observa aqui, ó, ele está na célula C11, certo? Quando eu seleciono para mesclá-lo, ele continua aqui. Só que agora é como se a célula C11 fosse uma só, tá vendo? Então, eles deixam todas selecionadas e agora essa C virou
uma só. Ele juntou todas as células que estavam ocupando. Agora veja o seguinte. Eu vou tirar aqui, vou apagar o texto daqui para cá. Vou apagar. Então, ele está aqui na C. Vou colocar esse texto aqui na coluna D, a partir da D. Vou só abrir aqui, ó. Então, você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Ok, só que você nunca está na célula C e o sai perdendo está iniciando na célula D, certo? Na coluna D. Quando eu pegar esse aqui, selecionar de novo os dois e pedir para mesclar, olha o que ele vai dizer. Ó. Ele vai me dar uma mensagem. Ó. A mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda, que é onde ele foi iniciado, e descarta os demais. Olha o que ele vai fazer. Vou dar o OK. Ó, ele apaga todo o conteúdo que estava na coluna D, na célula D11. Porque ele só considera de onde iniciou, do lado superior esquerdo da célula. Viu? Pega esse bizu, que é detalhe que cai em prova. É isso que está caindo em prova ultimamente. Daqui a pouco nós vamos fazer questões de cada uma dessas coisas que eu vou falar para você aqui. Beleza? Passando agora para o grupo estilo. Ainda na página inicial, ó. Só que agora eu vou aqui, ó, para esse grupo estilo do meu Excel. Nós vamos trabalhar a função chamada formatação condicional, com o botão formatação condicional. Também tem muito pedido em prova de concurso. Eu criei aqui uma planilha, uma tabelinha, com o nome de 4 alunos, lancei as notas dos 4 bimestres deles, né? Fiz a média das notas desses alunos e uma situação aqui de aprovado e reprovado. Vou até apagar para fazer do zero aqui com vocês. Então, eu tenho aqui a média desses alunos e eu quero fazer uma condição. A formatação condicional é justamente isso. Então, essa planilha é pequena, só tenho aí 4 alunos. Mas imagine que temos uma sala com 100 alunos, certo? E aí eu quero a situação desses alunos, eu quero saber se eles estão aprovados ou reprovados. E para melhor visualização minha ou do professor, ele quer aplicar uma formatação condicional. Eu quero que quando o aluno for aprovado, o fundo da célula, aprovado, o fundo da célula esteja em verde, a letra na cor branca e em negrito, certo? E se o aluno for reprovado, o fundo vai ser vermelho, a letra branca e também em negrito. E eu vou, em formatação condicional, vou adicionar uma nova regra. Vou mostrar agora na prática como que a gente faz isso. Então, aqui, ó, primeiro eu vou iniciar com a condição se. Eu vou colocar vou criar aqui a condição se, e aí ele vai perguntar, ele vai querer um teste lógico. Se a média do aluno, que eu já coloquei aqui, ó, antes eu vou te mostrar a média, a fórmula que nós sempre fazemos da média, que é essa aqui, ó. Então, como é que eu faço a função? Toda função inicia com sinal de igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu quero a média das notas dos meus alunos, para eu saber, ó, o João, no primeiro bimestre, ele tirou 7, depois tirou 8, depois tirou 8, depois tirou 9. Um bom aluno. Então, eu quero saber qual é a média desse aluno final dele. Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. Então, eu digito aqui média, abro o parêntese e puxo o intervalo que eu quero, ó. Eu quero do primeiro bimestre ao quarto bimestre. Fechou o parênteses, vou dar o enter. E ele puxa a média para mim, 8. Tá, e agora como é que eu vou fazer para os outros? Digamos que eu tenha 100 alunos, Naira. Meu Deus, eu vou ter que digitar essa função média aí para os 100? Lógico que não, né? Que o Excel é maravilhoso. É só a gente vir aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ó, veja que ele cria uma cruzinha preta magrinha, ó. É a seleção. Então, eu clico nela e arrasto para baixo.
que ele está fazendo? Ele está copiando a fórmula que eu fiz lá em cima, a função, e puxando para os outros para baixo. Ó, e me traz já o cálculo da média para todas as outras. Isso é maravilhoso. Então, aí aqui no final eu quero saber se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Ok? Ok. Então agora eu vou criar uma condição para saber se esse aluno foi aprovado ou não. Eu vou iniciar uma outra função com sinal de igual. E aqui é a função se. Se, abre parênteses, se o aluno João, que a média dele aqui, ó, se a média de João for maior ou igual a 7, então, que é o ponto e vírgula, significa então, ele vai ser aprovado. Como é texto, eu preciso colocar entre aspas. Ponto e vírgula é se não. Então, se for verdadeiro, ele vai ser aprovado. Se essa condição for verdadeira, ele vai ser aprovado. Se for falsa, ele vai ser reprovado. E fecha o parênteses. Vou dar o enter, ó, ele foi aprovado. Por quê? Porque a nota dele foi maior que 7, que é a média da escola que está aqui, certo? A mesma coisa eu vou fazer, ó. Pega a cruzinha magrinha, pretinha, que é a seleção, clica nela aí, arrasta para baixo, para todos. Se tiver 100 alunos, você vai puxando até completar todas. E aqui ele já me dá os resultados, ó. Aprovado, reprovado, aprovado e reprovado. Então, dos 4 alunos, 2 foram aprovados, 2 reprovados. Ok, só que eu tenho 100 alunos. Imagina aí. Como é que eu vou olhar isso para facilitar a minha visualização? E aí a gente vai aplicar aquelas configurações que eu falei. Se ele for aprovado, vai ficar verde, fundo verde, letra branca, e reprovado, fundo vermelho, letra branca e em negrito, os dois em negrito. Então, é agora que a gente vai usar a formatação condicional. Eu vou clicar aqui na primeira linha, né, da célula, no primeiro aluno, ali, venho no botão formatação condicional, nova regra. Aí ele vai abrir essa caixa de diálogo, que é onde a gente vai configurar. Então, olha só, as opções que mais caem em prova de concurso são essas duas aqui, ó. Formatar apenas células que contenham e formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Então, essas duas são aqui, tem mais caído aí ultimamente, tá? Então, nós vamos marcar essa, formatar apenas células que contenham. Formatar apenas células que contenham. E aí, aqui embaixo, ele vai abrir mais coisas para eu configurar. Então, aqui eu vou formatar aqui apenas células com... E aqui os valores que eu vou colocar para a gente ver. Ó. Valor da célula. Como a gente só tem os valores de aprovado e reprovado, então vai ser texto específico. Contém. Qual é o texto que está dentro dessa célula? Aprovado. Vou escrever do jeito que está lá na minha célula, tá? Aprovado. Beleza. Aí eu venho aqui e clico no botão formatar. Aqui ele vai me dar várias outras opções para arrumar. Então, eu quero, lembra que eu falei que eu quero a letra em negrito. A cor dela vai ser branca, cor da letra. E vem aqui na aba preenchimento, na guia, e eu quero que ele fique verde, né? O fundo verde. Vou dar OK. Ó, e vou dar OK aqui, ó. Pronto. Já mudou aqui a minha primeira linha, primeira célula da minha lista de alunos. Certo? Então, tudo... Agora eu vou puxar, ó, mesma coisa. Então, tudo que ele for aprovado, ele já vai alterar essas condições que eu criei para cada célula. Essas regras condicionais. Então, se ele for aprovado, ele vai ficar dessa cor. Mas, professora, por que reprovado não está? Porque nós não configuramos. Agora nós vamos configurar para o reprovado, que vai ser em vermelho, negrito, tarará. Vou iniciar também na primeira linha, porque vai que a nota do João muda e o João passa a ser reprovado. Então, se a nota do João muda, eu vou botar um 3 aqui, ó. Ele é reprovado. Então, não tenho
formatação condicional para reprovado. Então, pode ser que mude a nota do João, tá? Então, cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí. Isso, agora apareceu aí para você. Estava meio travado. Então, eu mudei a nota do João, então agora ele é reprovado. Mudou. Vou voltar aqui, isso. E agora voltou a aparecer a configuração. Então, por isso que eu tenho que iniciar sempre mesmo da primeira linha, porque pode mudar a nota do João, ele pode passar a ser reprovado. Se eu passar a partir da segunda linha ou só onde está o reprovado, ele não muda conforme o status, conforme a mudança de nota dos alunos, certo? Então, muita atenção para esses detalhes. Vou de novo aqui, ó, nova regra, não tem problema, você pode adicionar 3, 4 regras para a mesma célula, para a mesma coisa que ele vai pegar de acordo com a mudança, de acordo com a condição, porque eu estou criando uma nova regra em cima. Nova regra, vamos escolher também a mesma opção, texto específico, só que agora vai mudar o contém, o nomezinho vai ser o reprovado. Vou formatar. A nossa letra agora, o fundo vai ser vermelho. Vou aqui na aba fonte, continua em negrito e a cor também vai ser branca. Só o fundo que vai mudar. Vou dar OK. Isso, OK. Ótimo. Mas, Naira, por que não mudou? Ué, porque o João está aprovado. Se ele tivesse reprovado, ele pegaria essa condição. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar aqui na caixa de seleção e ver o que vai acontecer. Ó, agora sim ele pegou. Por quê? Onde está reprovado, vai ficar vermelho. Onde está aprovado, vai ficar verde. Essas são as condições, a formatação condicional. Eu estou te mostrando dessa maneira porque se cair na sua prova formatação condicional, você vai lembrar desses eventos que nós fizemos e você vai acertar a questão. Ainda na guia página inicial, nós vamos ver agora o botão autossoma, que ele fica onde? Bem aqui no finalzinho. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Então, para que serve o botão autossoma, tá? Ele serve para somar. Mas não é só isso. Eu vou te mostrar também, eu já coloquei 2 exemplos aí para a gente começar a mexer, tá? E eu vou te mostrar como é que ele funciona tudo. Então, primeira coisa, eu vou sempre posicionar o meu mouse, vou clicar no local onde eu quero que apareça o resultado dessa autossoma, certo? Então, eu deixei o meu mouse aqui na célula C9, venho aqui no botão de autossoma e, ó, ele já me mostra, ele mesmo seleciona essa primeira parte. Por que ele selecionou só até o 8? Por que ele não pegou tudo aqui? Porque ele entende que esse espaço da célula C4 é um espaço vazio. Então, se está vazio, ele vai pegar só até onde está preenchido. Isso é detalhe, isso é cobrado em prova, tá? Muito cuidado com isso. Então, ele vai pegar aqui, ele já me mostra qual é a função do soma que ele faz. Vou dar um Enter e ele somou 19. Certo? Agora, se eu selecionar, deixa eu apagar aqui de novo. Se eu selecionar do C3 até o C8, que são as células que eu quero, do 3, pegando o espaço vazio, será que ele vai também somar a mesma coisa? Ó, sempre tem que deixar também um espaço aqui, ó, que é para ele colocar o resultado da sua autossoma. Vou clicar de novo aqui na autossoma e, ó, ele somou com o 22, mesmo aqui estando vazio, tá bom? Não se preocupa que isso, o Excel, ele não conta como número e nem vai dar erro, que pode cair também em prova. A segunda parte aqui também, nesse segundo bloco, quando eu perceba que eu não preciso selecionar, pode selecionar? Pode, mas não necessariamente. Cuidado com esses detalhes. Então, eu posso apenas selecionar o local que eu quero que apareça o resultado, clico no botão autossoma, ó, ele mesmo faz a seleção dos números e me traz o resultado, tá certo? Então, isso é muito importante. Não há necessidade de eu selecionar tudo, mas eu também seleciono.
Se você selecionar e eu, sem deixar um espaço aqui para ele botar o resultado, tá travando. Se eu colocar aqui e apertar o autossoma, ele mesmo preenche esse espacinho embaixo, tá vendo? Maravilhoso, né? Então, preciso selecionar, é necessário, ó, eu posso fazer assim, com o espaço já adequado, aperto o autossoma, ele vem, vou voltar. Ou eu deixo só selecionado, só os números, sem deixar o espaço. Quando eu aperto o autossoma, ele também vai pegar. Não vai dar erro. Cuidado com esses detalhes. Agora, se eu colocar um texto aqui, ó, vou apresentar um texto no meio desse cálculo que eu quero fazer aí. O que ele vai fazer? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Por quê? Para o Excel é um texto. Então ele só considera, ele ignora o que for texto e ele só vai somar o que for número, o que for numeral. Beleza? Uma última coisa do autossoma. Ele não só soma, ele também faz outras coisas. Deixa eu aumentar aqui, ó, para eu te mostrar. Ó, aqui está o autossoma, nesse cantinho aqui onde você está vendo. E aí eu vou clicar na setinha que está do lado, ó, e vou te mostrar, ó. Ele tem, além da soma, ele também faz a automédia, tira a média também dos números, ele conta os números, faz o alto máximo e alto mínimo também. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, por exemplo. Por exemplo. Então, desses números aqui, ó, dessa lista de números, eu quero o máximo, o número maior. Então, ele mostra quem é o máximo, o mais alto. É o 8. Desses números também. Preciso selecionar na área? Também não, mesma coisa. Eu quero o mínimo. Ó, ele mostra a função, a fórmula, como é que ele vai fazer, e a gente só dá o Enter. O menor número é o 0, certo? Outra coisa, vou também utilizar aqui, ó, a média. Eu quero saber a média desses números aí. Média, aí ele me mostra o que está selecionado, a função que ele vai aplicar e eu dou o Enter. A média desses números é 3,7. Lembrando, como que tira a média? Isso é matemática, tá? Não é informática. Como que tira a média de valores? Você vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de elementos. Somo o 3 com 0, com 8, com 6, com 1 e o 4. Quanto vai dar? 22. E vou dividir 22 dividido por 6. Ele vai me dar, ó, a média, 3,67, a mesma que ele deu aqui quando ele aplicou na função. Partindo agora para o botão classificar. Esse também parece bobinho. Ah, eu já sei o que é. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa colocar em prática nisso aí. O botão classificar, onde é que ele fica? Aqui em cima, estamos na página inicial ainda, na guia página inicial. Bem lá no finalzinho, ó, classificar e filtrar. Ele fica dentro do grupo edição e o classificar, tá bom? Então, vamos ver como é que ele funciona. Eu tenho aqui, eu coloquei uma lista com 5 nomes de pessoas aleatórias. E aí eu quero classificá-las, ordená-las de A a Z, colocar em ordem alfabética. Isso aqui é muito simples, né? Vem aqui, seleciono, clicou aqui, classificar de A a Z e pronto, ele ordenou em ordem alfabética crescente. Então, do início para o final. Outro detalhe, vou voltar aqui, da Ctrl Z. Não precisa você selecionar tudo também. Basta clicar na primeira célula, vem aqui em classificar e ele também faz a ordenação de A a Z de ordem crescente. Tanto faz também ou decrescente. Tá bom? O que eu quero dizer, não precisa selecionar tudo. Necessariamente não precisa estar selecionado. Se eu selecionar só a primeira célula, ele também já pega, tá? Aí vem o outro embate. Tudo bem, Nara, eu quero colocar essa outra coluna aqui em ordem alfabética, essa minha coluna.
Porém, ele tem um número de classificação que é importante. Se eu selecionar isso aqui, ó, se eu selecionar isso aqui e vier no classificar, olha a mensagem que ele vai me dar. Ó. Deixa eu aumentar aqui, vamos ler. O Microsoft Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados, ou seja, eles não vão mudar. O que você deseja fazer? Você quer expandir a seleção? Ou seja, você quer pegar também os seus dados próximos aí que estão aí do lado? Ou você quer continuar com a seleção atual? Vamos escolher o expandir a seleção. Vou escolher aqui, ó. E classificar. O que ele fez? Ele colocou os meus nomes em ordem alfabética, porém, ele também mudou a ordem dos números, certo? Se for uma classificação, por exemplo, de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, o número de inscrição, que tem que seguir a ordem, independente do nome, aí isso pode dar problema, não é isso? Então, vou voltar e vou fazer do outro jeito. Vou selecionar de novo. Ele vai pedir de novo aquela mesma o aviso, né? Só que agora eu vou escolher aqui, ó, continuar com a seleção atual, ou seja, a coluna onde estão os números, a ordem de classificação, por exemplo, desses alunos, não vai mudar, só vai mudar a ordem alfabética. Ó, então a Beatriz veio e manteve aqui a ordem do outro lado, certo? Deixa eu voltar. Se eu só selecionar, igual a gente fez aqui, nessa coluna do lado, se eu só selecionar a primeira célula, vir aqui em classificar e organizar, classificar de A a Z, ele vai entender o quê? Que você quer mudar tudo. Automaticamente, por padrão do Excel, ele vai também alterar os dados que estão próximos à sua coluna, tá? Cuidado que isso pode cair em prova. Então, você tem que saber. Para eu mudar só... Vou voltar, Ctrl Z. Para eu mudar somente os nomes, eu preciso selecioná-los e vir aqui em classificação, que está no grupo edição, marcar a opção, continuar com a seleção atual. E aí ele muda só os nomes, os números permanecem. Vou voltar de novo. Se eu não quiser isso, eu quiser que mude tudo, independente do valor dos números que estão ao lado, eu posso somente clicar na primeira célula, vir aqui e classificar, ele já vai mudar tudo. Partindo agora para a guia Layout de página do Excel, nós vamos ver esse botão aqui, ó, área de impressão. Eu vou usar a mesma planilha que nós fizemos ali na formatação condicional, só para eu te mostrar um negócio. Digamos que eu tenho essa planilha e ela é enorme, eu preciso imprimir essa planilha, tá? Estou lá com 100 alunos que eu preciso imprimir isso daí. A área de impressão, o que ela faz? Ele já me diz aqui, ó. A área de impressão, ele seleciona uma certa área que você quer imprimir. Eu não quero imprimir tudo, eu quero imprimir só uma parte. Você usa a área de impressão, tá? Então, vamos dizer assim, ó. Normalmente, eu venho aqui no menu arquivo, imprimir. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai imprimir toda a minha planilha, certo? Normalmente. Por padrão, ele vai ficar assim. Eu mudei aqui a orientação para paisagem, né? Para ele ficar aparecendo tudo. Ok. Só que eu não quero imprimir tudo. Eu quero imprimir só as notas. Eu quero imprimir só o nome deles e as notas até o quarto bimestre. Só até o quarto bimestre. Aí eu venho aqui, seleciono a área que eu quero imprimir. Área de impressão. Definir área de impressão. Ó, definir área de impressão. É aqui que eu vou clicar. Definir área de impressão. Ou seja, pronto, ele não fez nada. Eu já cliquei lá, aparentemente ele não fez nada. Mas quando eu for aqui, ó, de novo no arquivo, imprimir, olha só quem aparece. Somente a área que eu defini para
impressão. Outra coisa, outra observação importante. A partir de agora, tudo vai imprimir só essa parte aqui. Só vai imprimir. Eu vou mudar os valores aqui, posso mudar o nome dos alunos aqui, mas quando eu mandar imprimir, só vai imprimir até o 4º bimestre. Até que eu limpe. Ah, mas agora eu quero voltar a imprimir tudo. Tá bom. Vai aqui a área de impressão e limpar a área de impressão. Aí ele limpa tudo, volta o que estava normal, o padrão do Excel. Vem aqui, limpar a área de impressão. Beleza, ó. Vou aqui, arquivo, imprimir e, ó, voltou todo mundo a aparecer normalmente, certo? Então, guia layout da página, grupo configurar página, ó. Guia layout da página, grupo configurar página, botão, área de impressão, para você saber onde ele está localizado, certo? Vamos para as nossas questões? Vamos fazer questão? Vamos botar em prática isso aqui que eu estou falando? Bora? Questão número 1, 2018 FGV, aquela banca temida. Vamos lá. A figura a seguir foi extraída do Excel. Ele não diz nem ano, nem data, ou seja, geralzão. E apresenta as células A1, B1 e C1. Vamos lá com a canetinha, com o marca-texto. Caneta. Então, A1, B1 e C1. Tá todo mundo na mesma linha. São preenchidas com números e selecionadas. Estão vendo que ela está selecionada aqui. Elas estão selecionadas, né? Elas estão selecionadas. Ok. Se o usuário utilizar a opção de mesclar célula, ó, mesclar célula e centralizar, nesse momento, o resultado será uma única célula com o valor qual? Essa tá fácil, né, gente? Essa a gente acabou de fazer, mas na área não entendi direito. Volta lá. Bora voltar. Tá aqui, ó. Deixa eu vir aqui de novo. Só que agora eu vou colocar lá o que ele está pedindo. Vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo. O que ele fez? Ele selecionou as 3, certo? Ele selecionou daqui para cá. Ei, olha essa pegadinha. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ele colocou a seleção de forma ao contrária, para que você pense. Olha aqui, ó. Ele não pegou daqui para cá, ó. Perceba que na imagem do ele tá, quando tá o branquinho aqui, ó, desse lado, é porque ele iniciou seleção da C para 1. Ele arrastou da C para 1. Isso é uma pegadinha. Ó, ele fez assim, ó, daqui para cá. Essa é a imagem que tá lá, desse jeito. Deixa eu aumentar aqui mais. Ó, esse é o que tá lá, a imagem, certo? E aí você pode pensar, caramba, quando eu mesclar, então, já que ele selecionou da primeira aqui, ó, do C em diante, ele está pegando a célula C1, então, quando eu mandar mesclar e centralizar, ele vai ficar com o 3, né? Porque não iniciou daqui, não onde inicia? Não, não, senhor. Ó, eu vou fazer do mesmo jeito que está lá, ó. Selecionou a partir do C, vem aqui, botão mesclar, que fica na página inicial, na guia alinhamento. Mesclar e centralizar. Ele vai dar aquela mensagem, ó, por quê? Porque eu estou selecionando 3 colunas diferentes com valores diferentes. Ele vai dizer, ó, ele só vai preservar o valor da célula que está superior à esquerda. E o resto ele vai descartar. Logo, quem que vai ficar? O número 1. Mas, aqui na questão, ó, ele te induz, porque você selecionou do C para 1, achando que pode ser o 3. Mas não, a resposta correta é a letra A, tá? Mesclar e centralizar no Excel só resiste o elemento da célula superior à esquerda. Mesmo que ele tenha feito aí achando que você ia marcar a errada. Não, vai, papai, aqui não passará, não passará. Vamos para a próxima. Número 2, 2019, assistente administrativo. No Excel, a função dias
retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias, 12 meses e 30 dias. Na opção Formatação Condicional do Excel, o usuário pode formatar as células, exceto formatar fonte, bordas e sombreamento. Vamos ver se está certo? Primeiro eu quero te falar dessa função dias aí. Vai que você nunca ouviu falar. Ou que diacho de ano é esse com 360 dias? Se são 365, professora. Vamos lá que eu vou te explicar. Vou abrir aqui o nosso Excelzinho. Deixa eu diminuir o nosso carinha aqui. E aqui eu coloquei já um exemplo da função, para eu te mostrar a função dia, tá? Aqui ele diz que a função dia retorna o número de dias entre duas datas. Até aí tá tudo bem. Só que ele diz que com base em um ano de 360 dias. Aí já é outra função. E eu vou te mostrar a diferença das duas. Essa não tá errada. E vou te dizer por quê. A função dia, até que ele disse lá, ó, retorna mesmo a diferença entre os dias. Só que não de 360. E sim normal, 365 dias. Então, primeiro, a função dia, quando eu clico, ele já me mostra, ó, tem um monte de função dia aqui. Essa função dia, ele pede o número de série, uma data. O que ele vai te mostrar? O dia daquela data. Você coloca essa data aqui, ó. Então, o primeiro aqui, ó, né, dia, mês e ano. Pois é, a função dia vai te mostrar o dia, que é, vou botar essa data aqui, vou fechar o parêntese e vou dar um enter. Qual que é o dia disso aqui? 3. Outro exemplo. Dia. Pego aqui, ó, 16. Qual que é o dia dessa data? 16. É isso que a função dia faz. Agora vamos ver a função dias. Dias. A função dias, ele me dá justamente o intervalo de uma data para outra data. Dos dias, ó, eu quero saber a data final. Primeiro ele pede a data final, ó, data final, ponto e vírgula, e depois a data inicial. Cliquei, fecho o parênteses, ele vai me dar o intervalo de dias. Quantos dias tem entre o dia 15 e o dia 3? 12 dias, tá? Se eu fizer ao contrário, que ele está pedindo, eu posso fazer ao contrário. Vou começar com o dia 3, que é o intervalo do dia 3 ao dia 15. Ponto e vírgula, ao dia 15. Ele vai me dar um menos 12. Por quê? Porque 3 é menor que 15, né? Então vai ficar um valor negativo. Mas o resultado é o mesmo. O importante é que ele não dá erro. Cuidado com isso em prova, tá? Então, até essa parte aqui, ó, dias retorna o número de dias entre duas datas. Beleza, mas não é com base no ano de 360 dias. Isso acontece, essa função aqui, ó, dias 360, ele é baseado com datas contábeis, tá? Datas contábeis. Eles usam isso porque esses 5 dias eles tiram o 31 daqueles meses que tem o dia a mais, né? O 31. Então, para data contábil, eles medem o ano com 360 dias. Eles tiram os 31. Por isso que aqui ele tem essa função que é mais para o uso contábil mesmo, de empresas, de contabilidade e tal, números mais assim, com valores contábeis. Tá? Então, aqui eu coloco, essa aqui de baixo que eu usei para isso. Ó. Então, eu tenho um intervalo do 3 de janeiro até o 3 de dezembro. Quantos dias tem? Vou usar o normal, tá? Quantos dias tem de 30 de dezembro, ponto e vírgula, para o dia 3 de janeiro? Quantos dias tem? 361 dias. Isso contando normal, tá? Essa função dias é isso daí. Ele conta o intervalo de dias, porém com o de 365, normal. Aí aqui eu vou usar o dias 360.
e vou colocar, ó, saber o intervalo em dias contábeis de 30/12 a 3 de janeiro. Quantos dias tem? Ó, 357 dias, certo? Porque aqui ele conta os somente 360. Beleza? Volta para cá. Então, a primeira a gente sabe que tá já falsa. E a segunda, na opção formatação condicional, o usuário pode formatar as células, exceto formatar fonte, bordas e sombreamento. E o que é que a gente fez aqui, meu povo? Cadê? E o que é que a gente fez aqui? Nós botamos cor, preenchimento, mudamos fonte, cor de fonte. Então, a segunda também está incorreta. As duas são falsas. Com isso, é a letra D, de dado. Vamos para 3. 2013, questão Fundep. Considere as seguintes fórmulas para o cálculo total do trimestre que se encontra registrado na célula B5. B5 aqui, ó. B5. Encontro das duas é a célula. Ó, esse cara aqui. 2.400 é o resultado. Eita, ficou para cima aqui. O primeiro item. Então, ele está dizendo como é que foi encontrado esse número aí. Assinale a alternativa que representa as fórmulas que calculam o total do trimestre corretamente. Então, beleza. Na primeira coisa, ele disse que foi feita uma soma de B2 até o B4 e achou aqui. Vamos fazer isso lá no Excel? Lá na prova você não vai ter isso, né? Porém, meu filho, você tem que saber isso lá na prova. Então, eu tenho aqui, ó. Ai, cadê? Então, eu tenho aqui o mês e a minha receita. Janeiro, tá, igual tá lá. Para eu achar essa soma, ele me diz a primeira coisa. Ó, soma, ele diz que usou a primeira, essa daqui. Saber se ela é verdadeira ou falsa. Agora sim, a gente está na mesma célula que está lá. Soma. Aí ele diz B2 até B4. Fecha e faz a soma. É 2.400? É 2.400. Então, a primeira tá certa, tá ok. Aí ele disse que o segundo jeito que ele fez foi somar B2, B3 e B4, sem usar a função nenhuma. Vamos ver. Vem aqui. B2 mais B3 mais B4. Olha, deu certo também. Então, a segunda também está correta. Agora, ele está me dizendo que o terceiro, ele usou a autossoma para fazer isso. Vamos ver se está certo essa daí também? Deixa eu apagar aqui. Então, ele vai usar esse botão aqui. Ele está usando o botão de autossoma. Porém, o botão é autossoma. Mas a função que ele usa é soma, tá? Essa função autossoma não existe no Excel, tá? Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Vou botar autossoma e aí pega daqui para cá e fecha. Ó, por que faz isso aqui? Porque está errada, a função está errada. Tem alguma coisa, ó, verifica aí, ó, tem texto não reconhecido. Ou seja, esse nome autossoma não existe. Existe o botão que faz a soma automaticamente, tá bom? Então, tira esse negócio aqui, apaga, e quando eu clico no botão autossoma, ele realiza a função soma automaticamente. Com isso, quem que tá errado aqui? É o 3. Correta, letra A. Apenas 1 e 2. Vamos para a próxima. Questão número 4, 2018. O Excel é um software de planilha eletrônica que permite classificar as informações que são apresentadas em uma planilha. Ó, classificar as informações que estão apresentadas na planilha. Classificar, botãozinho que a gente acabou de ver. O correto caminho para se fazer essa classificação é selecionar a coluna que deseja classificar na planilha
e selecionar a guia, ó. Isso aí, meu amigo, pegadinha no malandro, tá? Pegadinha no malandro. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber onde que tá o classificar, que eu acabei de te falar ali atrás. Uma coisa que a gente tem certeza é que o classificar não tá na guia fórmulas. Vou até voltar aqui para o classificar. Classificar. Ele está dizendo que o classificar está dentro da guia fórmulas. Não tá. Não tem como classificar dentro da guia fórmula, tá? O classificar, ele está dentro da guia página inicial. Porém, tem alguma opção aqui de guia página inicial? Não. Observação importante. Os aplicativos do Office, geralmente, eles têm mais de um caminho para chegar. E esse caminho mais difícil, aquele caminho que a gente nunca usa, é o que cai na prova do concurso, bebê. É isso daí. E é o que eu vou te mostrar agora. Eu vou selecionar, que ele está dizendo que aqui, ó, seleciona, não sei o quê, né? E aí eu vou, mas deixa eu desclassificar isso aqui. Deixa eu desclassificar. Botar no, dizer vou selecionar isso aqui e eu podia vir na página inicial, aqui no grupo edição e classificar, certo? Não, mas não. Ele quer de outro jeito. E tem outro jeito, Naira? E tem. Aqui na guia dados, você também encontra o botão classificar. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, minha gente. Olha quem está aqui dentro da guia dados, classificar. Coisa mais linda. Dentro do grupo, classificar e filtrar. Guia dados, grupo, classificar e filtrar, botão classificar. Certo? Esse também é um outro caminho que a gente pode fazer a classificação. E aqui eu clico, ele vai me dar outras opções e a gente faz... Não quero adicionar amigo. Eu só vim aqui, ó. Botão classificar. Quero dizer clica aqui. Aqui é para personalizar, quando você quiser adicionar outras coisas mais específicas, tá? Então, qual que é a... Então, fórmulas a gente já sabe que não era. A gente podia ter já, ó, tirado a B e a D. E ficava na dúvida entre A e C. Sempre você vai ficar em dúvida com duas alternativas, tá? Mas evita marcar a errada. Não escolha que tá errado, não. Eu tinha isso. Toda vez eu fazia isso. Só marcava a errada. Então, a gente sabe que está dentro da guia dados. Qual é o grupo mesmo? Classificar e filtrar. E o botão classificar de A a Z. Plim. Letra A de amor. A de amor. Última questão, eu acho. No Excel, o termo área de impressão corresponde a um conjunto de células que não aparece na planilha e só pode ser visualizados quando enviados para a impressora. Não. O intervalo compreendido entre as células A1 e Z99. Esse intervalo que ele está me dizendo aqui é o intervalo de toda a planilha do Excel. Tudo, de todos, desde o início lá até o final. É o limite que você pode criar de planilha. Então, ele está dizendo que a área de impressão é toda essa área aqui. Não, né, gente? Vou querer imprimir. Vou imprimir como isso aí? Toda essa área. A área de impressão corresponde a um conjunto de células que não podem ser alteradas. Um ou mais intervalos de células que o usuário seleciona para imprimir quando não deseja imprimir a planilha inteira. É a letra D. Um ou mais intervalo de seleção de células que o usuário imprime quando não deseja imprimir a célula inteira. Foi o que nós fizemos, né? Agorinha há pouco. E onde que ela está localizada? Na guia layout de página, layout da página,
grupo configurar a página e o botão área de impressão. Foi o que nós fizemos. Não lembra? Volta na aula lá, você vai ver. Tá bom? Gente, era isso. A professora não botou o nome dela aqui, ó. Oh, gente. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham aprendido. Esse foi o nosso Excel. Bons estudos. Aproveita o material complementar que a gente tem e até a próxima aula.